aquela aula onde vocês fiquem atentos aí com... Você não está me ouvindo bem, Alanis? E a turma está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Sim, é porque ela tá falando que o Meet dela tá com som baixo. Certo. Então, gente, peguem aí o material para quem imprimiu. Hoje vai ser aquela aula, enfim, que vocês vão mais ouvir uma explicação, tá? E no finalzinho da aula, talvez role um movimento aí de vocês interagirem, tá? Mas essa interação vai ser provavelmente só para a próxima aula de quinta-feira, quando a gente corrigir os exercícios, tá bom, gente? Então prestem atenção aí, se concentrem. Quem não tiver com material, fica tranquilo que eu vou projetar aqui o material para vocês, tá bom? Então vamos lá, muito bom vê-los. Quem puder, abra a câmera, né, fica mais agradável. E eu vou. Mas quem não puder, tudo bem também. Fala aí, Isa Cadorim. Eu não vim na aula de ontem porque eu tava com muita febre e dor de cabeça, e muita dor de ouvido também, tá, Padilha? Tudo bem, Isa? Melhorou já? Já tá melhor? Sim, só com um pouco de dor de cabeça. Certo. Seu pai tá melhorando também já? Seu pai Mais ou menos, ele fez exame hoje. Tá certo. Que todo mundo fique bem aí. Vamos lá, gente, então. Seguinte. Projetando aqui para vocês. Uma linha. Deixa eu ver se é essa daqui que eu tenho que compartilhar. Deixa eu ver se é essa mesmo. Tá aí já com vocês a imagem? Chegou? Sim. Então, beleza. Esqueci que você tá nos vendo. Beleza, isso, não tô vendo, não tô vendo. Agora que eu lembrei que até eu comentei de vocês abrirem as câmeras, mas eu acho que agora, para o momento de explicação, para economizar bateria de celular e tudo mais, pode até desligar a câmera, porque de fato eu não estou vendo vocês nesse momento de projeção de tela, eu tô só com o computador aqui, tá? Ô, Padilha, eu já volto, tá? Gente, então é o seguinte, opa, alguém chegou. Aí. Chegou aqui, onde que eu falo, onde que eu faço pra sair? Parar de compartilhar para ver a pessoa. É isso? Cadê? Ah, tá aqui. Gente, vocês viram então que o material de vocês tá falando sobre. Oh, caramba! Vamos ser mais pontual aí, gente. Vamos lá. Fala aí, Luísa, fala aí. Quem tá lá bagunça aí? Oi, prof! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo. Ano que vem eu quero começar. Olha, tem que fazer que nem o pessoal aí, a Maria Clara, a Luísa, a Gabi. É isso aí, obrigado pelo carinho aí, muito bom ver vocês. Ficam fazendo aí festa do Covid aí, bota a máscara aí, ó, 1,5 metro de distância uma da outra aí, seus bagunceiras. Bom ver vocês aí, um beijão. Acompanha a aula aí se vocês quiserem, ou vai brincar, que é divertido também. As duas coisas, aprender e brincar são bom as duas coisas. Vamos lá, gente. Então, vocês receberam o material, a gente está conversando sobre patrimônios imateriais e materiais da humanidade. O que é isso? Então, são edifícios ou a própria natureza também é considerada como um patrimônio da humanidade, né? Esses patrimônios são coisas, ou um edifício, ou uma cachoeira, ou uma estátua. O fato são situações que foram consideradas não só de determinado país, mas são consideradas de toda a humanidade. É como se aquela estátua, aquele prédio, por mais que o prédio está lá, o exemplo do livro de vocês aí, do material, é do Egito, né? Por mais... E, gente, vou pedir para vocês esperarem para participar depois hoje, tá bom? Bastante concentração, porque eu vou mandar... Oh, meu Deus do céu, gente. Vamos tentar ser mais pontual aí, queridos. Nossa Tá bom, senhora. gente? Oxi. Tentar pontualidade. Ainda mais se vocês estavam na aula de ciências, é beber uma água e vir pra aula rapidão. É que, prof, eu não tava conseguindo entrar, eu já tava pedindo desde que acabou a aula de ciência, só que eu não consegui entrar, só depois que eu consegui. Tranquilo, tranquilo. Então, gente, aqui o exemplo do material... Prof, rapidão. Eu tenho uma dúvida, rapidão. Isso daí é história ou geografia? É só uma dúvida, rapidão.
que foi, Yasmin? Não ouvi a Esse dúvida. material é de história ou de geografia? História. Vamos lá. E eu, sério, se vir mais algum convite agora, eu acho que eu vou dar sei lá, vou pular pela janela aqui. Mas não vai acontecer nada, eu tô no primeiro andar, né? Vamos aí, gente, ó. Patrimônios da humanidade são importantes para preservação. Só que a gente vai conversar um pouco disso, eu quero muita consideração, peguei alguns materiais a mais aqui para a aula, além do material que eu coloquei para vocês. Então, atenção na tela aí, que vai ter mais coisa que não só o material projetado aqui. No exemplo aqui, a gente tem o Egito, e vocês viram que essa ideia de patrimônio surgiu quando, eu não sei se alguém leu o material antes, mas aqui está dizendo que lá no Rio Nilo iam fazer uma represa, iam represar o rio, e esse rio represado, né, para fazer uma hidrelétrica, para produção de energia, ele ia encher e ia prejudicar um monumento que tinha lá no Egito. Esse complexo arqueológico aí de Abu Simbel, ele ia ser inundado. Então ele ia deixar de existir, ele ia ficar debaixo da água. As pessoas estavam preocupadas em gerar energia, mas não estavam preocupadas em preservar aquele edifício, aquela escultura de milhares de anos. Foi aí que surgiu a necessidade das Nações Unidas, certo? A Organização das Nações Unidas, né? De falar, não, a gente tem que preservar alguns edifícios, a gente tem que preservar algumas florestas, isso tem que ser intocável, ninguém pode mexer. Então, o que aconteceu? A Organização das Nações Unidas, aí, né? Ela se organizou para criar uma lista de edifícios que deveriam ser preservados, gente, certo? Então, foi lá nesse momento, ali na década de 70, em 1970 e pouquinho, que surgiu essa questão de patrimônios da humanidade. Então, todo aquele edifício, todas aquelas estátuas, elas foram desmontadas e colocadas num outro lugar. Fizeram ainda assim, não deixaram de fazer a represa, mas pelo menos eles preservaram aquelas montanhas não, aquelas estátuas, cortaram pedaços. A gente está até vendo aqui, ó, uma foto de 1960. Então tem aí o pessoal desmontando para montar de novo essa estátua para ela ser preservada, beleza? Aí, então deixa eu fechar aqui. A gente tem aqui não só os patrimônios culturais que são monumentos, edifícios ou sítios, né? Oh, meu Deus, meu botão de baixar não para de estar baixando sozinho. Mas como a gente também tem, além desses edifícios, sítios arqueológicos e tudo mais, a gente também tem os patrimônios naturais, que aí é uma cachoeira, é uma floresta, é uma espécie de animal. Então existem tantos patrimônios mundiais que são culturais, certo? Edifícios e tudo mais, mas também temos florestas, cachoeiras, praias, que são consideradas patrimônios mundiais, ou seja, o mundo todo é dono disso. Então, as pirâmides do Egito, gente, apesar de estarem lá no Egito, elas não são só do Egito. A Organização das Nações Unidas definiu que as pirâmides do Egito é do mundo e não só do Egito. As cataratas do Iguaçu, por exemplo, as cachoeiras, alguns de vocês já podem ter ido visitar lá, ela é uma cachoeira que está localizada no Brasil, ali na fronteira de Brasil, Argentina, né, e tudo mais, Uruguai também, se não me engano. E essa cachoeira, apesar de estar ali na fronteira desses países, incluindo o Brasil, ela é uma cachoeira que tem um dono, que não só o Brasil, mas o mundo. Então, a Organização das Nações Unidas, ela cria isso para preservar a história, não só a história cultural, da cultura de vários povos, como a pirâmide, mas preservar também a natureza. Então, são monumentos, cachoeiras, florestas, que são patrimônios mundiais. A próxima aula de história a gente vai ver os patrimônios do Brasil, tá? Então, a gente tem aqui mais uma foto aí, lá na África, de um dos palácios do reino de Daomé, preservados também pela Unesco. Unesco é esse órgão, é esse grupo de pessoas que trabalha para preservar, né? Também temos aqui
como disse, a Foz do Iguaçu, que também faz parte desse grande aglomerado de patrimônios da humanidade, gente. E além, gente, então, ó, tem patrimônio cultural material, tem a própria natureza, que também pode ser um patrimônio, que é um patrimônio do mundo, o mundo é dono disso, mas também tem patrimônio cultural que não é material, que é imaterial. Que aí, gente, são manifestações, a gente tem canções, festas, dança, que uma pessoa que está dançando, eu não sei se o boi de mamão faz parte, tá, gente? Depois a gente pode até pesquisar se o boi de mamão ele faz parte. Eu sei que o Bumba Meu Boi, ele, se não me engano, o Bumba Meu Boi, a festa lá do Maranhão, ela é patrimônio mundial também, se não me engano. O boi de mamão, acho que não. A gente já pode parar para pesquisar. Quem quiser, já faz uma pesquisa no Google aí se o boi de mamão é patrimônio da Unesco. Boi de mamão, patrimônio Unesco, faz essa pesquisa aí e você já conversa com a gente. O ponto é, queridos, o boi de mamão ele pode ser dançado por mim, por você, por qualquer turma pode dançar o boi de mamão. Qualquer pessoa em Santa Catarina pode dançar o boi de mamão, pode brincar. Essas pessoas, elas dançam por um momento, mas elas vão envelhecer, vão morrer, e aí? O boi de mamão não vai morrer? Não vai mais existir boi de mamão? Então, a cultura boi de mamão era uma cultura que vai sendo passada de geração em geração. Várias pessoas vão fazendo parte dessa brincadeira. Ela não é algo estático. Padilha, fala mais devagar. Padilha, Oi, dá pra te ouvir, mas a sua câmera tá bem travada. a câmera tá travada? Muito. Eu posso ver de pegar o cabo ali, gente. Ô, Padilha, Oi. vai mais devagar um pouco. É que eu tô querendo mostrar tanta coisa para vocês agora, gente, que eu não quero perder tempo. Tem reportagens que eu vou mostrar, eu vou mostrar outras situações aqui para vocês que eu não quero, enfim, deixar passar nada hoje. Mas eu vou retomar tudo de novo, tá, Yasmin? Fica tranquilo que eu vou falar, repontuar cada uma das coisas que a gente falou, fechou? Ô, Gustavo, que gostoso de te ver, Gu. Fazia tempo que eu não via você na câmera aí, Gu. Legal te ver, moleque velho. Tamo junto. Padilha, Oi, sou. eu achei o que é se o boi de mamão era patrimônio da Unesco. E ele é ou não é? Tava dizendo que o boi de mamão é declarado patrimônio imaterial e extangível de Florianópolis. Ah, então, ó, vocês veem, ele é de Florianópolis. Ele ainda é uma coisa bem local aqui, né? Mas dependendo do processo que isso acontece, para ser declarado um patrimônio mundial, ele tem que tem que ser uma manifestação que de fato atinja um número de pessoas maior, né? E como é uma festa muito local aqui, de conhecimento bem galera de Florianópolis, você vê que não se estendeu ao mundo ainda esse patrimônio imaterial. Mas legal, obrigado pela pesquisa aí. Depois eu quero ver onde você fez a pesquisa, tá, Sofia? Você já projeta pra gente. Então, gente, aqui, ó, vocês podem ver, tá mostrando aqui, ó, um canto épico pansori. É uma expressão artística coreana. Ela tem origem lá no século XIV. E essas apresentações incluem pessoas, vestimentas tradicionais, um cantor, uma cantora, conta histórias acompanhadas do som de um tambor. E olha, toda essa situação que começou há 6 séculos atrás, não é do século XIV, não, 700 anos atrás, gente, tinha essa manifestação lá na Coreia, né? Na Coreia, é isso? Na Coreia, provavelmente na Coreia do Sul. Então não é só de K-pop que vive na Coreia do Sul, não. A gente também tem o canto épico pansori. Esse canto, ele foi declarado parte do patrimônio cultural e material mundial em 2008. Então, desde 2008, essa dança, esse canto, essa apresentação, ela é um patrimônio do mundo. Ou seja, as pessoas que moram lá na Coreia do Sul têm que lutar para preservar esse patrimônio, essa festa, porque ela transmite, ela passa situações, temas que são importantes para o mundo todo. A Unesco ela determina que algo é importante para o mundo todo quando entra nessa lista. Fechou? Queridos, então, basicamente, o que a gente viu foi patrimônios culturais que são tanto materiais e tanto imateriais, mas também tem patrimônios naturais, tá bom? Então foram 3 coisas que a gente viu.
patrimônios culturais que são imateriais ou materiais e os patrimônios naturais da humanidade. Aqui nesse material que eu mandei para vocês, eu coloquei aí esse atlas, que é o mapa da Unesco, só que hoje eu vou mandar para vocês aqui um link para vocês verem, brincarem. Deixa eu até parar de projetar isso daqui e projetar a tela inteira, que eu vou mandar para vocês agora. Olha que vocês vão poder brincar e mexer. Então, segundo, projetando a tela inteira aqui, ó, vocês vão poder mexer nisso aqui, ó. É um mapa, esse mapa que eu mandei para vocês, que vocês não podem mexer, esse aqui vocês vão poder clicar no lugar que vocês quiserem, e vocês têm tantos patrimônios naturais, tantos culturais, e também os patrimônios que estão com risco de acabar. O que está em vermelhinho aqui são patrimônios que estão em risco de extinção. Ou é um prédio que está para cair, ou é uma festa que não tem mais gente que participa daquela festa. Então, a gente tem no Brasil alguns aqui que a gente vai estudar mais adiante, mas a gente tem aqui muitos outros, desculpa pelo meu botão que não para de descer, a gente tem muitos outros aqui na Europa, no norte da América, na Oceania, na Ásia, e aí eu já vou depois fazer vocês brincarem com isso aqui. Só que antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, gente. Ó, a gente está falando de patrimônio, né, e estátuas fazem parte dos patrimônios também, tá, gente? Meu botão desgraçado. A gente tem aqui, ó, uma estátua do Borba Gato. Essa estátua eu não acho que é um patrimônio cultural da Unesco, mas o que eu gostaria de falar... Oi? É que eu saí sem querer e você tá falando que tinha, tipo, tinha um mapa e aí tinha uns pontinhos amarelos e verdes e vermelhos. Você pode me explicar? Eu saí sem querer. Eu já vou mandar para vocês o link desse mapa para vocês mexerem nele, tá, Bia? Eu só quero, antes de vocês mexerem nesse mapa, explicar mais uma coisa aqui para vocês sobre essa relação que nós, seres humanos, temos com os patrimônios, tá? Com a história monumental, com um edifício, com uma estátua, e o principal que eu vou conversar com vocês hoje é sobre estátuas, fechou? Então, vamos lá, concentração aí. Seguinte, galera, ó, vamos voltando aqui. No começo do ano, a gente teve uma infeliz situação em que um policial branco matou um homem negro. E eu estou caracterizando aqui essa questão do branco e do negro, porque de fato foi um dos pontos que trouxe uma movimentação muito grande, muitas revoltas nos Estados Unidos com relação ao preconceito, certo? E tiveram várias manifestações em favor da vida do George Floyd, né? Foi o homem que foi morto. E um dos processos das manifestações, dos conflitos, foram a derrubada de estátuas. Algumas estátuas começaram a ser derrubadas, os manifestantes começaram a destruir algumas estátuas. E aí vocês podem se perguntar, mas por quê? O que tem a ver o racismo com a destruição de estátuas? E aí a gente tem que lembrar que quando uma estátua é feita por uma pessoa que se tornou importante, certo? Eu estou aproveitando esse assunto do patrimônio cultural para a gente falar das estátuas como patrimônios. Quando a gente tem uma estátua lá, quando você sobe e desce o Morro da Lagoa, tem uma estátua lá, a cabeça de uma pessoa. Até esqueci agora quem é que fica lá no alto do Morro da Lagoa. Quando tem aquela visão bonita, vocês podem ver que tem a cabeça de um governador do estado, se não me engano. Pesquisa aí para mim aí, quem está com internet, qual a estátua do alto do Morro da Lagoa ali, quem é que está ali. Gente, o ponto é, pessoas importantes que fazem parte da história de um lugar, elas são tão importantes para determinado momento que as pessoas criam uma estátua dela, para ela se tornar uma pessoa memorável, uma pessoa que não deve ser esquecida, certo? Se a gente faz estátua de uma pessoa, a gente faz uma estátua porque a gente considera aquela pessoa importante e a gente não quer que as pessoas se esqueçam dela. A gente quer que as pessoas lembrem da sua história. Só que o caso de racismo dos Estados Unidos fez essas estátuas serem derrubadas. Por quê?
o que é que aconteceu para essas estátuas serem derrubadas. Eu vou mostrar aqui uma delas que foi derrubada. Essa daqui, na verdade, a manifestação lá, só para vocês lembrarem, gente, que a manifestação lá dos Estados Unidos, ela trouxe um efeito dominó no mundo todo, tá? O racismo que aconteceu lá nos Estados Unidos, no início do ano, trouxe um efeito dominó no mundo todo. Teve manifestação no Brasil sobre essa questão do racismo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Teve manifestação na Bélgica, na França, na Alemanha, no mundo todo. E uma das coisas que os manifestantes fizeram foram destruir estátuas. Aqui a gente tem uma estátua, essa daqui, se não me engano, é da Bélgica, se não me engano. Deixa eu só confirmar. Olha lá, foi derrubada, essa estátua foi derrubada, olha lá, foi no mês de junho agora, uma situação recente, tá, gente? Há poucos meses atrás, essa estátua foi derrubada. E tudo, gente, consequência daquele racismo lá do começo do ano. Porque esse cara, gente, o Leopoldo II, ele causou genocídio. Genocídio é quando muitas pessoas são mortas em determinado momento da história. Ele, na época, ele era rei da Bélgica, e ele estava colonizando o Congo, que é um país da África. Então, como esse cara, tudo bem, ele foi importante para os belgas, ele reinou a Bélgica, só que ele trouxe muitas mortes no Congo, no período de colonização do Congo. Então, o que causa? Essa estátua, ela foi incendiada durante os processos antirracistas no país, e ela vai ser transferida para um museu. A estátua, ela foi danificada, mas não 100%, então tiraram ela da rua e vão colocar essa estátua no museu. Essa é uma, gente, mas tem outra aqui, ó. Essa estátua aqui também, a notícia agora de junho de 2020 também, tá, queridos? Essa estátua tem até a imagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou dar play, mas não vai mostrar direito, então nem vou mostrar. Também é uma estátua lá na Inglaterra, no Reino Unido, em Bristol, na verdade, né, no sul da Inglaterra. E essa estátua mostra esse cara aqui, ó, um traficante de escravos, Edward Colston. Ele tinha também uma estátua há muitos anos, ó. Esse cara fez fortuna no século XVII, ou seja, 1600 e pouco. Provavelmente ele transportou por volta de 84 mil escravos, homens, mulheres e crianças negociadas da África, e foram levadas, todas essas pessoas foram levadas para o Caribe. Esse cara, na época, foi considerado importante, fizeram uma estátua para ele, só que agora, no mês de junho, derrubaram a estátua dele, porque é uma manifestação para falar, ó, essa pessoa, a gente não quer mais ter memória dela. Além dessas duas estátuas, nós também tivemos estátuas nos Estados Unidos derrubada. E por que tem essa notícia com a estátua do Borba Gato? Essa estátua é lá em São Paulo, ela é bem alta, tem uns 10 metros de altura. E também estavam querendo destruir essa estátua porque o bandeirante Borba Gato, para fazer um processo de exploração do Brasil, ele também causou muitas mortes de índios. Gente, tudo isso eu estou conversando com vocês para quê? Para falar que a história, em muitos momentos, a gente quer reservar uma memória material da história por meio de uma estátua. Só que como a história vai mudando, a história vai se transformando, o cara pode ter sido considerado um herói na época, só que depois de um outro tempo, a vida dele não é mais vista como herói, pelo contrário, ele pode passar de herói para vilão. É isso que acontece, por exemplo, com a estátua do Borba Gato. E nesse artigo de opinião, da Sabrina Brito, ela está comentando sobre isso. É um vandalismo? Eu estou destruindo um patrimônio histórico ou eu estou fazendo uma reparação histórica? O que é reparação histórica? É quando eu estou falando, ó, esse cara ele é visto como um herói na história, mas eu não estou pensando que ele é um herói, não. Pelo contrário, ele é um vilão. A gente não pode deixar ele como evidência, como uma pessoa que tem que ser lembrada. Pelo contrário, essa estátua deveria ser destruída. E nesse artigo de opinião tem pessoas falando que não deveriam ter destruição de estátuas, e outras pessoas falando não, que faz parte da história, o próprio ato de destruir uma estátua já seria um fato histórico. Gente, eu achei que esses pontos seriam bem interessantes para serem,
mostrado para vocês essas estátuas, essas situações bem atuais da história, está acontecendo hoje, e eu gostaria de, antes de mostrar para vocês o material aí da Unesco, para vocês pesquisarem patrimônios históricos, eu gostaria de ouvir aí, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o que a gente está conversando, faça essa pergunta agora, é só abrir a câmera, levantar a mão e fazer a sua pergunta. Padilha, Pode falar. o que é um efeito dominó? Efeito dominó, que eu digo, é quando a gente derruba um dominó, um outro derruba, um vai derrubando o outro. O que aconteceu lá nos Estados Unidos foi ampliando para mais lugares. Então, não ficou lá. A manifestação dos Estados Unidos, ela não ficou só lá nos Estados Unidos. Os manifestantes contra o racismo foi se ampliando para o mundo todo, fazendo esse efeito dominó. Quem mais, gente, quer comentar alguma coisa sobre a questão das estátuas, enfim, dos monumentos históricos, da importância? Fala aí, Bia. É porque, assim, quando antes estava tendo aquela manifestação dos Black Lives Matter, no jornal sempre passava que derrubaram as estátuas na água, e aí tinha uma das estátuas que era uma pessoa negra e cheia de sangue, assim, desenho dela. Aí destruíram essa estátua e jogaram ela na água. É isso aí. Então a Bia tá lembrando, ela estava atenta naquele momento que estava acontecendo aquilo, ela lembrou de um dos momentos aí que foi derrubado mesmo uma estátua, enfim, aí o pessoal jogava, não era sangue, né, Bia, era tinta vermelha para representar o sangue, né? Mas é isso, são manifestações que acontecem. Tem uma bem conhecida, uma derrubada de estátua bem conhecida, que é quando a União Soviética, né, que foi um regime histórico que vocês ainda vão aprender mais adiante, se não me engano, no 8º ano, que vocês aprendem sobre a Revolução Russa e tudo mais, mas foi uma tentativa de organizar a sociedade, e a pessoa responsável por organizar a sociedade, ela acabou trazendo muitos males para aquela população. Então, a população tinha uma estátua dela, só que o que aconteceu? Acabou, não queremos mais esse tipo de organização. E aí, o que representava a derrubada da estátua? Representava, a gente não concorda mais com esse pensamento dessa pessoa. A gente também tem a derrubada do Muro de Berlim, que é um outro momento de derrubar um monumento. O Muro de Berlim é um muro que dividia a Alemanha em dois. Então, na história, a gente já teve vários momentos de derrubada de monumentos, tá? A Biblioteca de Alexandria, ela foi queimada por um grupo que não concordava mais com o pensamento que havia ali. Então, na história, essa relação de queimar, de destruir, porque você não concorda mais com o pensamento do outro, ela é muito comum. Gente, quem mais quer fazer um comentário, trocar ideia sobre esse assunto, tirar alguma dúvida, abre câmera, para de fazer qualquer outra coisa que vocês estão fazendo que não assistir a aula. E aí, quem mais? Então, queridos... Padilha, eu tenho uma pergunta. Assim, essas estátuas de tipo, a que você mostrou ali que derrubaram, mas as pessoas faziam... quem que fazia aquela estátua? Tipo, eram as pessoas que admiravam? Isso, Bia, é o seguinte, ó. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade uma ponte. A ponte Hercílio Luz. A gente sabe que tem uma ponte e a ponte tem um nome. A ponte recebeu o nome de uma pessoa e foi muito importante para a cidade. Qual que é a história do Hercílio Luz? Vocês vão saber melhor que eu, porque agora eu já não saberia falar a importância do Hercílio Luz e vocês estudaram isso no 3º ano. Vocês deveriam saber. Eu também deveria. Eu também sei. me falha a memória. Não lembro Você sabe quem foi o Hercílio Luz? Acho que ele era. Qual o nome?
Ele foi é. alguma coisa Acho que não era do. prefeito, não era? Não sei. Ele foi alguma coisa do Auxiliar do Floriano, sei lá das Mariano quantas. Peixoto. Acho que assim. Ele foi? Ele Então, foi governador. Eu acho que ele foi assistente do Floriano Peixoto, sei lá. uma pessoa vai no Google aí e vai com a certeza da gente saber quem foi o Ercílio Luz. Governador. O fato é... Legal. Bia, o fato é que as pessoas estão homenageando ele lá, né? A ponte ganhou o nome dele. A ponte não ganhou ponte André Padilha. Eu não tenho uma ponte com o meu nome. Mas o Ercílio Luz tem uma ponte com o nome dele. Beleza. Alguém pensou naquela ponte e falou, vamos botar o nome do Ercílio Luz porque ele é uma pessoa muito importante. Ótimo. Só que, Bia, e se você descobre, Bia, que o Ercílio Luz fez um monte de coisa errada? Na época, destruir a ponte. você entende que é um pouco isso? Muitas pessoas já queriam destruir essa ponte pelo gasto que ela teve para ser reformada, né? Muita gente não apoiava a reforma da ponte Ercílio Luz. Não pelo Ercílio Luz, mas pelo gasto que se Também tem. porque não deve passar carro, né? E também já tem outras 2 pontes ali do lado. Mas a ponte é um patrimônio histórico. A ponte ela é preservada e foi gasto milhões com ela por ela ser um patrimônio histórico. Ela é um bem histórico para a cidade de Florianópolis. Depois tem que ver se ela é patrimônio histórico mundial também. Eu acho que a Ercílio Luz não deve ser. Mas é uma ponte bem famosa no Brasil, uma das mais famosas do Brasil. Mesmo não servindo para que serve uma ponte. Uma ponte serve para uma pessoa atravessar de um lugar para outro. Essa ponte serve para ser vista. Beleza, Bia. Rapidinho. Quando eu. Tá. Pessoas construíram a ponte. Se a gente descobre que o Ercílio Luz ele fez coisa errada, talvez não vão querer destruir a ponte, mas pelo menos vão falar, ó, eu não quero mais que a ponte se chame Ercílio Luz. Do mesmo jeito, Bia, que tem pessoas que não querem mais que Florianópolis se chame Florianópolis. Tem pessoas que preferem vamos voltar para Desterro. Nossa Senhora de Desterro é melhor do que Florianópolis. Florianópolis o cara só fez um monte de coisa errada. O Floriano Peixoto matou um monte de gente. Então, você vê que tem muita rádio, pode reparar, Bia, tem muita gente que não fala Florianópolis, fala Ilha de Santa Catarina. Não fala o nome Florianópolis, porque as pessoas não concordam com Floriano Peixoto receber o nome da cidade. Então, na história funciona assim. Algumas pessoas acham importante, mas depois a história vai sendo revista, revisada, e aí as pessoas ficam falando, meu, será que vale a pena a gente ter o nome da cidade com um cara que matou um monte de gente? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Lá, na época, aquele vendedor de escravos, ele foi importante para as pessoas. Ele devia ser bonzinho, ajudar as pessoas da região, mas os escravos ele não ajudou. Então, para quem estava lá na Bélgica, para quem estava lá no Reino Unido, para quem estava lá nos Estados Unidos, aquelas pessoas eram importantes. Só que depois a história muda. E aí tem um desejo de destruir aquela história. Fala, Bia. Depois você, Sofia. Depois você, Mafê. Que ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre um pouco sobre escravidão, que meio que tem tipo um pouco da população negra, a maioria mora na favela. Aí geralmente lá tem muito tiroteio, porque assim, é negro e pobre, vão pensar que é bandido, mas não é bandido, é uma pessoa do bem. Aí o filho de 2 mulheres morreram por causa daquilo. Aí teve uma reportagem inteira sobre a escravidão, porque no Brasil ainda tem muito disso. Bia, um assunto muito importante que você está falando, eu só não vou entrar nele para a gente continuar no que a gente está conversando, mas muito importante que você falou. Fala, Sofia. É que isso de Florianópolis, Desterro e Ilha de Santa Catarina, eu tava um dia no centro e daí eu vi um grafite gigante que daí tava escrito Desterro e um monte de natureza. É isso aí, você vê, Desterro e não Florianópolis. O artista lá prefere Desterro. Fala, Mafê. Então a ponte Ercílio Luz só serve para ser bonita? Isso, Essa meu Deus. A ponte foi gasto milhões só para a gente poder ir lá levar os amigos que vêm visitar a gente para tirar foto. É para isso que serve a ponte de Ercílio Luz. Ela não tem mais o objetivo de ponte. Ela tem o objetivo de cartão postal da cidade. Deveria ser usado, senão
E, tipo, cai e ninguém, tipo, só pra botar de papelzinho de correio ali da carta. É isso aí. Fala aí, Fê. Eu ia falar do negócio que a Bia falou sobre esse negócio aí dessas pessoas assim que moram na favela, normalmente são negros, porque quando eles libertaram os escravos, eles não deram nada para eles. Então, onde eles se estabeleceram era no morro, né? Porque era o único lugar onde dava para fazer casa. Interessante. É isso aí. Ia comentar a Bia, interessante. Beleza, queridos. Alguém quer comentar mais alguma coisa dos patrimônios históricos, culturais e materiais? Então eu vou mostrar para vocês, vou mandar o link para vocês aqui, ó. Esse é o link e uma das atividades que pedia, e eu vou pedir para vocês, só primeiro mandar aqui para vocês o link no chat, só um segundo. Tá aqui, ó. Vocês podem ir mexendo enquanto eu estou mexendo aqui. Eu vou projetar minha tela e vocês vão poder mexer e escolher o lugar que vocês querem escolher, tá? Aqui, ó, o mapa mostra, está em inglês, tá? Desculpa, gente. Então, eu vou pegar um lugar fora do Brasil e eu vou pedir para vocês pegarem os amarelinhos, tá? Ou vermelhos, porque os verdinhos seria mais interessante para a aula de ciências, porque são patrimônios naturais, tá? É uma floresta, é uma praia, é uma árvore. Então, como são patrimônios naturais, eu acho que fica mais adequado para a aula de ciências. Agora, os amarelinhos, gente, você pode aproximar aqui, ó. Vou pegar um lugar na África aqui, ó. Um amarelinho aqui. A gente tem um Osun Ozogbe Sacre Grove. O que é isso? Eu clico e aí vai estar em inglês. Opa, que difícil. O que eu faço, professor? Ó, tem a imagem. Isso daqui que está lá na África. Tem outras línguas, até tem inglês, francês, em árabe, chinês, russo, mas não tem em português o texto. O que você pode fazer? Você pode pegar esse texto, copiar. Olha as gambiarras de quem não sabe falar inglês. Oi. Também tem como traduzir Aqui, a página no computador. É verdade, dá pra fazer isso aqui mesmo. Olha lá, ó. Então, isso daqui é o Bosque Sagrado de Osun Ozogbo. A densa floresta do bosque, nos arredores da cidade de Ozogbo, é um dos últimos remanescentes da floresta alta primária do sul da Nigéria, considerada a morada da deusa da fertilidade, Osun, um dos panteões dos deuses iorubás. A paisagem do bosque e o seu rio sinuoso é pontilhada por santuários, esculturas e obras de arte em homenagem a Osun e outras divindades. Então vocês estão vendo, gente, que lá na África eu cliquei no botãozinho e tem isso como patrimônio da humanidade. O que eu gostaria que vocês fizessem para quinta-feira? A gente na quinta-feira vai corrigir os exercícios rapidamente, mas eu gostaria que vocês, aqui eu vou voltar, tá? Vou voltar para o mapa total aqui do mundo todo. Eu gostaria que vocês aproximassem algum país que vocês gostam, alguma região, lá na Austrália, lá. Você dá o zoom aqui, aí você vem para a Austrália. Vamos ver o que tem de patrimônio na Austrália. Pega o amarelinho, gente. O verdinho, lembra, é uma praia, uma floresta, é um deserto. Os amarelinhos são construções humanas. Então, a gente tem aqui o Cultural Landscape. Vamos ver o que tem aqui no Cultural Landscape. Vamos traduzir de novo a página. Botão de traduzir aqui em cima, ó, do lado direito aqui, ó. Traduzir essa página para o português. Então, é uma paisagem, ó, é antiguíssima aqui, gente. Provavelmente, ó, tempo profundo representa um período de pelo menos 32 mil anos atrás. Não sei se vocês estão vendo. A ideia é que não é uma praia, não é um mangue, mas a ideia é que vocês perceberem que tem construções humanas aqui de milênio, gente. Várias fotos e tem as construções, os muros de uma cidade onde milhares de anos atrás, pessoas viveram aqui nessa região. Então, é um lugar, lá na Austrália, que é preservado pela humanidade. Você vai pesquisar e vai ler sobre o assunto. Como que eu vou fazer para ler? Como que eu vou mostrar? É só vir aqui, apertar o botão de traduzir e ler esse pequeno texto aqui, ó. Paisagem Cultural Bujimbim. Ah, não gostei desse, professor. Então, você vai para outro. Vai, pesquisa aí. Volta para o mapa aqui digital. Peraí, Padilha, onde é que é para botar para traduzir? Padilha, Vou mostrar. Ó, eu quero escolher algum lugar agora.
tentem não escolher o Brasil, porque semana que vem, daqui 2 semanas, a gente vai estudar sobre o Brasil. É aqui que é para traduzir, só um segundinho, ó. Eu vou escolher esse negócio aqui na África, eu clico aqui, aí vai aparecer um textinho só sobre esse Kizaroff, aí bet não sei o que lá. Aí o botão de traduzir aqui, ó, gente, ó. Do lado de traduzir essa página. Você clica aqui, português, e aí vai aparecer. O Kizar é um grupo de edifícios de barro, cercados por muro altos, é um habitat pré-sariano tradicional. As casas se aglomeram dentro de muralhas defensivas. Você vai ler um pouquinho sobre o que você pesquisou. Tá aqui um edifício também que, se você pesquisar mais, ó, o ano que foi inscrito, em 1987, começou a fazer parte do patrimônio mundial. E que mais aqui? Deixa eu ver aqui mais se tem alguma descrição. Tem aqui, ó. Valor universal excepcional. Por que é importante isso? Então tem um texto aqui falando por que esse prédio é importante, gente. Fechou? Deixa eu ver aqui quem tem dúvida, levanta a mão e pergunta aí. Quem não tem, quiser já ir embora, pode ir. Beijo no coração de vocês aí. Era essa a aula de hoje. Fala aí, Gabriel. Tchau, Padilha. Tchau, tchau. Pra mim, não tá aparecendo isso pra mim conseguir botar o negócio. Calma aí, Fernanda.